Oi gente, como vocês estão? Então, como vocês viram no vídeo passado, eu falei sobre pedagogia e as profissões que a gente pode exercer. Então, você vai olhar lá naquele vídeo várias outras profissões que um pedagogo pode exercer. Já nesse vídeo, quero contar para vocês que, na pedagogia, eu escolhi sim a ação educativa dentro da sala de aula. Portanto, eu faço pedagogia para ser professora. E eu já trabalhei na educação infantil, no ensino fundamental 1 e alguns dias na gestão escolar. E eu sou extremamente apaixonada pela educação infantil, justamente por eles envolver o social da criança, para eles aprenderem desde a infância a entender o outro, a conviver com o outro, as brincadeiras de socialização que envolvem a alfabetização, o aprender brincando realmente me encantam. Então eu pretendo ser uma professora da educação infantil. Entretanto, eu também tenho outros sonhos de atendimento para as pessoas com deficiência. Então, aqui no canal, eu vou trazer sim várias atividades, experiências que eu tive dentro da sala de aula. Se você gosta da ação educativa em sala de aula como eu, então continua assistindo esse vídeo, continua aqui no meu canal, se inscreve, curte, comenta, enfim, interage comigo que eu vou interagir com vocês. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas atividades para desenvolver o sistema cognitivo de crianças. Essas atividades tanto podem ser trabalhadas na educação infantil quanto nos planos iniciais do ensino fundamental 1. Essas atividades foram realizadas numa sala de aula de crianças de 4 anos. Todas as atividades que eu vou falar aqui foram praticadas e eu vi resultado. E eu gostei muito de participar delas, de ver as crianças desenvolvendo a partir delas, por isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Mas como são muitas atividades, até porque envolve um trimestre inteiro de aula, eu vou separar esse vídeo. Então, ao longo do ano, eu vou trazer mais vídeos como esse com as outras atividades da qual as crianças participaram. Então, eu vou trazer aqui para vocês 5 atividades para desenvolver o sistema cognitivo das crianças da educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental 1. Ok, essas atividades também dá para fazer com alunos com deficiência, dando algumas adaptadas de acordo com a deficiência do seu aluno. Como eu gosto bastante da área de inclusão e estudo um pouco, aqui eu também vou falar algumas adaptações dessas mesmas atividades para vocês fazerem em aula, dependendo da deficiência do educando. Primeira atividade, que é essencial, muito importante para o desenvolvimento das crianças e para que elas possam se ver como leitoras. O comportamento leitor na educação infantil é algo que precisa ser extremamente desenvolvido. Portanto, as rodas de conversas de leitura favorecem tanto o desenvolvimento cognitivo da criança quanto a socialização, pois ela vai contar a história da qual ela aprendeu. Ela vai ouvir as histórias das quais os amigos, os colegas dela aprenderam. Como que funciona essa atividade? Normalmente você empresta um livro da escola para a família ou pede para a família ler algum livro que ela tem em casa. Importante que esse livro seja da faixa etária da criança, então se a criança está no primeiro ano, é interessante um livro do primeiro ano. Se a criança está na educação infantil, é interessante o livro da educação infantil, para a gente respeitar a faixa etária, respeitar o desenvolvimento daquela criança. Então se empresta esse livro e pede para a família ler, falando que em tal data será conversado sobre aquele livro. Então é interessante que até aquela data as crianças já tenham lido junto com os pais aquele livro. E no dia da aula as crianças vão partilhar cada uma a história da qual os pais leram para elas, sendo os personagens preferidos, as partes preferidas, o que aprendeu com aquela história. E como todas as crianças vão falar, você pode inclusive pedir para ela escolher outra criança para falar. Porque o fato dela escolher outra criança para falar, ela vai prestar atenção naquela criança que ela escolheu. E ela vai se sentir parte daquela roda, vai se sentir comandando aquela roda, então ela vai se sentir participativa daquela roda. Mas claro que essa roda também pode acontecer com a professora ou o professor lendo uma história para aqueles alunos e depois sentam em roda e eles conversam sobre a história que eles leram em sala. E isso prende muita atenção da turma, porque a criança gosta de histórias, gosta de ler. Então, quando você vai contar uma história, por isso é muito importante os cursos de contação de histórias, porque quando você conta uma história para uma criança, você entra no personagem, você faz entonação de voz, você brinca, você ri. E acaba virando assim uma atividade extremamente divertida, dependendo da história, porque algumas histórias realmente envolvem resolver alguma questão dentro da sala de aula.
tem alguns livros que ensinam as crianças algo. Então é interessante sempre buscar a história que, além de ensinar a criança, também ensina divertindo ela. Porque criança é assim, ela aprende brincando, ela aprende se divertindo. O que essa atividade desenvolve praticamente no aluno? Ela desenvolve a escuta, a imaginação, a atenção, vocabulário, entonação da sua voz, também a melodia que você faz. Por exemplo, em algumas histórias, os personagens cantam. Então você canta criando um ritmo. E se aquela cantoria se repete durante a história, porque tem alguns livros que repetem, então vai virando um ritmo, uma melodia, das quais as crianças começam a pegar elas. E quando você vai ler aquela parte, as crianças já participam da contação de histórias. De acordo com a deficiência da criança, você vai indicar uma história relacionada a ela. Então, se a criança tem deficiência visual, você vai indicar um livro que tem o braille. Ou se ela tiver baixa visão, você vai indicar um livro que tem uma fonte maior, que tenha cores, onde a acuidade visual dela vai conseguir absorver. Alunos com deficiência intelectual, você vai indicar livros que tenham bastante imagens autoexplicativas. No momento da roda, no momento da partilha, você vai auxiliar o aluno, você vai estar perto do aluno, você vai passar segurança para o aluno para ele conseguir expressar o que ele entendeu da história, o jeito dele, de acordo com as limitações e desenvolvimento dele. Todo mundo da roda partilhou o que aprendeu, por que ele não partilharia? E pode partilhar do jeito deles, em libras, em expressões, em felicitações, indicando a imagem que ele gostou, a parte que ele gostou, fazendo mímica, fazendo alguma brincadeira. Mas é a forma que ele pode se expressar. E as crianças precisam entender essa forma e respeitar essa forma. Segunda atividade, e essa atividade acredito que, além de desenvolver o sistema cognitivo da criança, ela também pode ser uma atividade diagnóstica que alguns professores precisam fazer. Tem muitos professores que pensam, será que o aluno consegue contar? Interessante, em uma brincadeira, você fazer essa atividade diagnóstica. É uma atividade diagnóstica de matemática, para saber se os alunos sabem contar até 10. Como funciona essa atividade? Você irá organizar os alunos em roda e eles vão ficar com algum objeto na mão. Pode ser algum brinquedo deles, pode ser algo deles, até que deixe as coisas mais divertidas. Pode ser qualquer coisa da sala, enfim, qualquer objeto disponível mesmo, que as crianças têm interesse de pegar, de explorar. Conforme o objeto for passando, você pode cantar com os alunos, contar uma parlenda, envolvendo o perfil da sua sala, o que eles gostam, qual música eles gostam de cantar, qual brincadeira eles gostam de fazer. Então, você usa essa música e para eles passarem um objeto. E quando a parlenda ou música acabar, a criança que ficou com o objeto na mão, ela irá ter que contar até 10. É uma atividade que tem abordagem lúdica, que prende a atenção da turma, que há divertimento enquanto ocorre, que há interesse da turma em aprender aquilo, em participar daquela atividade. E ela desenvolve a atenção, a oralidade, mas além disso, ela também envolve a lateralidade, da criança saber o lado que ela tem que passar, o movimento. Depende muito da deficiência do aluno, tá? Gente, como eu falo muito depender da deficiência do aluno, seria interessante vocês colocarem aqui no comentário se vocês têm algum aluno com deficiência e qual é a deficiência desse aluno, porque aí eu vou trazer atividades relacionadas a essa deficiência e já vou falar diretamente qual tipo de adaptação que você tem que fazer na atividade relacionada à deficiência daquele aluno. Seria interessante vocês colocarem aqui nos comentários qual a deficiência do aluno de vocês para eu trazer atividades relacionadas a isso. Eu digo isso porque nesse movimento de lateralidade pode ter alunos com deficiência intelectual que não consegue, pode ter alguns alunos com paralisia que pode ter dificuldade em fazer esse movimento. Essa atividade, além de envolver o cognitivo, ela também envolve o sistema motor. Pode ter algumas crianças que têm alguma deficiência nesse movimento aqui, e ao passar para o aluno pode ou machucar ele ou machucar a si mesmo. Portanto, entenda a necessidade do seu aluno para conseguir adaptar. Não exponha ele de forma alguma. Terceira atividade, que também envolve leitura, que também envolve a partilha, que também envolve uma roda, onde a professora ou o professor partilha gostos e momentos junto com eles.
Durante o perfil da sala, você vai percebendo o que aquela sala precisa. Será que tem alunos que estão agredindo aos outros? Será que tem alguns alunos que estão falando palavras que não são apropriadas para o vocabulário da escola, o vocabulário de uma criança? Será que tem crianças que estão zombando do próximo? Será que tem crianças que não estão respeitando as diferenças existentes naquela sala? Então, você vai escolher um livro a fim que se resolva aquele problema. O exemplo que eu quero dar para vocês é de respeito às diferenças, já que eu estou falando de inclusão nesse vídeo também. Então, se você está percebendo que na sua turma as crianças não estão respeitando as diferenças, estão zoando uns aos outros ou zoando algum aluno com deficiência, que isso é a pior coisa que existe, vocês vão escolher um livro, uma história que fale sobre respeitar as diferenças. Você vai ler para a turma, neles em roda, e você vai ler como se fosse uma roda de conversa, uma roda de leitura normal, como eu falei na primeira atividade. Depois dessa leitura que eu estou falando sobre as diferenças, respeitar as diferenças, vocês vão perguntar para as crianças, claro, se elas gostaram da história, qual a parte que elas mais gostaram, o que elas não gostaram da história, para elas conversarem um pouco sobre a história. Depois que elas conversarem sobre a história e vocês juntos definiram o que aquela história fala, você irá sortear algumas perguntas para os alunos responder. Então, vocês vão ter que ter alguma coisinha, um papel escrito as perguntas e coloque num saquinho, numa caixinha, enfim, e sorteie a pergunta. Aí você vai sortear a pergunta relacionada à história, relacionada à criança e relacionada ao problema da sua turma. Então, se o problema que nós estamos falando aqui é sobre não respeitar as diferenças, a gente coloca perguntas o quê? Sobre as diferenças desses alunos, que são os gostos deles, porque as crianças têm um gosto totalmente diferente, seja a cor favorita, brinquedo favorito, brincadeira favorita, comida favorita. Então, para as crianças respeitarem as diferenças, é interessante que elas percebam que elas são diferentes umas das outras. E não é somente nas aparências, mas também no gosto. Que elas entendam na prática que todo mundo é diferente. Porque se você falar para a criança todos são diferentes, eles vão se olhar, a gente é diferente, assim, a aparência. Eles não vão entender uma coisa tão subjetiva que é os nossos gostos, a nossa personalidade, que todas as pessoas são diferentes umas das outras. Se elas entendem uma coisa subjetiva, você tem que colocar na prática. Então a prática é fazer elas perceberem isso na prática, como elas são diferentes. E para isso você vai sortear essas perguntas que vai ter. Cor favorita. Aí você vai pedir para todos responderem qual a cor favorita, para eles perceberem que, uma gosta de rosa, uma gosta de azul, outra gosta de verde, um gosta de preto. Você sorteia comida favorita, brinquedo favorito, brincadeira favorita, o que mais gosta na escola. E eles vão responder essas perguntas em roda para todos, e todos vão perceber que todos são diferentes. Essa atividade vai fazer com que as crianças vejam que elas são muito diferentes entre elas e que elas devem respeitar os gostos diferentes, porque vai ser uma forma de que eles entendam na prática que existem gostos além da aparência física e que isso é diferente. Então eles vão entender uma subjetividade na prática. Quarta atividade, que é uma atividade para você apresentar algum livro paradidático para as crianças. Porque nos anos iniciais do ensino fundamental se trabalha bastante com livros paradidáticos. O que é livro paradidático para quem não frequentou ainda o ensino fundamental 1, estágio, etc. São livros de histórias, mas são histórias específicas que envolvem a revolução. Que envolvem a evolução daquela criança, que envolve a aprendizagem de algo no sistema cognitivo, de algo na socialização. Então, é uma história bem específica. Vou dar um exemplo de um livro que foi trabalhado na educação infantil, que foi o livro Macaca Assobia. Nesse livro são várias parlendas e as crianças aprenderam na educação infantil. Porém, isso normalmente é feito no ensino fundamental 1, no primeiro ano, que é quando as crianças são introduzidas à alfabetização nas escolas públicas. Então é interessante ver que essas atividades que eu estou passando aqui também servem para o ensino fundamental 1. Então, para vocês apresentarem esse livro paradidático, é interessante que você contextualize. Não só apresentem o livro e falarem, olha, vamos ler isso aqui, isso aqui. É interessante que eles saibam por que eles vão ler aquilo, contextualização daquele livro e um carinho também pela história, para que aquele livro, aquela história, traga boas recordações e lembranças para aquele aluno, para que aquelas aprendizagens que eles aprenderem naquela história signifiquem algo para ele, para que eles possam aprender
Portanto, o que foi feito nesse livro para apresentar esse livro paradidático do Macaco Assobia foi fazendo uma brincadeira de caça às pistas. O que foi feito? Deixava a pista na sala e naquela pista falava, em tal lugar, na caixa de areia, tem outra pista para vocês saberem o que é. Aí as crianças todas iam lá na caixa de areia ver as pistas. Aí lá naquela outra pista falava, vai na casinha de boneca. Aí iam todas as crianças na casinha de boneca procurar outra pista e assim por diante. Até que chegava na quinta pista, que as crianças tinham que voltar para a sala de aula, que ia ter um baú lá cheio de... que ia ter o tesouro lá na sala. E quando as crianças iam para a sala e abriam o tesouro era o livro dentro da caixinha. Tiveram total curiosidade para saber o que é aquele livro, o que aquele livro tem de tão especial, virou um tesouro. Aí é o momento do professor, da professora sentar em roda com os alunos e falarem o porquê que aquele livro é tão especial, tão importante, que virou um tesouro para as crianças. Então instiga a curiosidade da criança e acaba trazendo algo significativo daquele livro para ela. Toda vez que ela pegar aquele livro, ela vai saber que ele era especial, porque ele veio no baú de tesouro. Quinta atividade, que tem muito a ver com essa nossa quarta atividade que eu acabei de falar, que é, depois das crianças saberem sobre o livro, descobrirem sobre o livro, conhecer o livro, e a professora for explicar sobre o que é o livro, é interessante que seja falado o que aquele livro traz. Vou voltar ao meu exemplo do Macaco Assobia, que é de Parlenda. A professora, nesse momento, ela pode perguntar para os alunos o que é Parlenda. Eu ensinar não envolve você só passar informação para a criança. O ensinar também envolve fazer com que os seus alunos pensem. E se você já vem com uma resposta pronta, eles nunca vão pensar sobre antes. Eles vão querer a resposta pronta de imediato. E é interessante que eles valorizem esse momento em que eles não sabem, mas eles estão lá dando opiniões, estão dando algumas sugestões aí do que é Parlenda. Aí depois de ter toda essa discussão em roda sobre o que é Parlenda, de todas as crianças poderem darem a sua opinião sobre o que é Parlenda, a professora por fim explica o que é Parlenda para os alunos, dando exemplos práticos. Por exemplo, Parlenda, eles conhecem aquela lá, corre cutia na casa da tia, corre cipó. Também tem aquela do Adoleta, Adoleta, le petit petit olá, le café com chocolate. Então, eles vão saberem, isso é Parlenda. Essas duas atividades, elas trazem um significado, uma contextualização de um livro que é tão importante para elas. Por isso que é interessante gastar esse tempinho aí para contextualizar, porque o resultado depois é magnífico. As crianças criam um carinho pelo livro, as crianças criam uma importância enorme naquele livro, é uma curiosidade instigada na criança, porque a criança é um ser curioso. E se você instiga a curiosidade delas, que é o que elas mais têm ali, as crianças ganham bastante com isso, porque é instigando a curiosidade que você ensina, não é só passando informação. A conclusão dessas duas atividades envolve o quê? Aquele livro precisa de uma adaptação. Se o aluno ele tem deficiência visual, é interessante que o livro paradidático dele seja totalmente incluso para ele, adaptado para ele. Criança com deficiência intelectual, é interessante que tenha uma versão, uma adaptação daquele livro com imagens mais chamativas. Entretanto, tem várias outras deficiências, como a visual, que eu já falei aqui, como a auditiva. Então, é interessante que isso é indiscutível, gente. A versão do livro daquele aluno ele tem que estar adaptada para a deficiência dele. E durante essa atividade de pista, é interessante que você acompanhe o aluno, fique sempre do lado dele. É interessante que como você que escondeu as pistas e você sabe onde está aquelas pistas, você o ajude a encontrar uma pista para que ele veja que ele está participando da brincadeira, para que ele tenha interesse naquela atividade. No momento da partilha, de explicar sobre a Parlenda, sempre fique perto do aluno. Então é isso, gente. Essas são as 5 atividades que eu quis trazer aqui para vocês. E tem várias outras, gente. É sério. É isso aqui, essas folhas todas de atividades que eu quero falar pra vocês. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo, falando que vocês gostaram. Também não esqueçam de falar que se você tem algum aluno com deficiência na sua turma, me fale aqui qual é a deficiência dele para eu trazer mais voltado a isso, porque eu quero falar justamente para quem tá me assistindo, eu quero ajudar quem tá me assistindo. Então não adianta falar só de deficiência intelectual, deficiência visual, se você tem um aluno com deficiência auditiva, com espectro autista. Então, por favor, comenta aqui embaixo, isso vai ajudar muito, tanto a mim quanto a você.
E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, por favor, e se inscreva no canal para ter mais vídeos sobre esses, tá bom? Até a próxima!